Bom dia! Olha aí, café com Deus. Graças a Deus por esse dia. Graças a Deus que Deus tem olhado para você, tem olhado para mim, tem olhado para nós. E graças a Deus, a boa notícia, mesmo que eu, você, nós não sabemos orar, eita, o Espírito Santo, ele intercede por você, por mim, por nós. E a Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis. Ô Espírito Santo, meu amigo, glória a Deus, bom dia. Por isso que eu sou grato a Deus, gente, por tudo que Ele tem feito, por tudo que há de fazer. E hoje não é diferente. Hoje é o dia que Deus preparou para você, para mim, para glorificar, para exaltar. Ao fundo tem um louvor que diz: que amor é esse? Sim. Não temos como explicar. Acha uma palavra, tente explicar. Você sabe de uma coisa? Uma das coisas que eu tenho observado, que já que você diz, nós, que servimos a Deus, somos discípulos do Senhor Jesus, vamos pensar um pouco. Como é que você tem servido as pessoas? A forma que eu sirvo a Deus é a forma que eu sirvo as pessoas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as nossas conversas com Deus. Como é que anda a sua conversa com Deus? Como é que você se dirige a esse Deus Todo-Poderoso? Como que você se expressa em sua conversa com Deus? Há muito tempo, eu lembro de uma oração, a conversa é oração, que eu fiz a Deus, que eu me expressei a Deus, que eu conversei com Deus. É claro que essa conversa que eu tive com Deus há muito tempo, hoje eu vejo o resultado. Mas passou muito tempo dessa conversa com Deus. Tem conversas que naturalmente elas são respondidas, mas não no seu tempo. Não da forma que você pensa. Não, ela é progressiva. Até porque certas conversas que você tem com Deus e a forma que você expressa, Deus nos prepara para receber, para que a gente não deixe de dar valor. E muitas vezes algumas conversas não são respondidas porque a gente não vai saber lidar com as petições que colocamos diante de Deus. Para quem não sabe, Jesus é o caminho, gente, para toda conversa, para toda oração, para toda resposta de oração a Deus. E aí que vem a questão. Eu não sei se você já leu, já mergulhou na leitura de Mateus capítulo 6. Sim, Mateus capítulo 6. Mateus, olha bem, capítulo 6, 5:3 diz o seguinte: e quando orares, não sejas como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, olha bem, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, aí Jesus se dirige a quem é discípulo. Você é discípulo? Graças a Deus. Então agora a conversa é com você. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê. Opa, já está mudando. O que está oculto, meu Jesus. E teu pai que vê o que está em o quê? Oculto. Gente, aqui é uma lição maravilhosa. Amo essa palavra. Te recompensará. Olha bem. E orando, e ainda ele diz, e orando,
Não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, tá? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, olha bem, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Meu Deus! Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso, sim, o pão nosso de cada dia nos dais hoje. Mas tem gente que não gosta de ler esse 12 aqui não. Acredite se quiser. Tem gente que não gosta de ler o 12 não. Por quê? Vamos lá. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque, oh glória a Deus, teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre, amém. Eu falaria, eu me expressaria aí, você que já está me acompanhando, amém. Eu quero falar um pouco sobre a conversa com Deus. Eu não sei, querido, mas desde ontem, eu já conversando aqui, eu tive aqui como eu vou explicar, uma meditação e uma reflexão sobre a questão desta oração do Pai Nosso. A verdade é que nós estamos sendo guiados e a gente tem que tomar cuidado, porque aquele que consegue ainda mergulhar na palavra está vacinado por algumas coisas que estão acontecendo. Alguns anos atrás, nenhum culto a Deus começava a ser um período de oração. Não começava. Havia sempre, através do líder da igreja, olha bem, através do líder da igreja, de sempre encaminhar todos aqueles que faziam parte daquela casa de oração, dobrar o seu joelho, conversar com Deus no período, para que se iniciasse um culto a Deus. Hoje, observe que parece estar sendo eliminado a ideia que não é mais necessário ter esse período de conversa com Deus. Parece que não precisamos mais dobrar os joelhos ou ficar de pé buscando a presença do Senhor, até mesmo sentado buscando a presença do Senhor. Parece que toda a liturgia ela está enfatizada em apenas uma palavra, uma oração VIP e vamos que vamos para o louvor. Aí canta um, canta outro, canta um, canta outro, levanta um grupo e vai cantando. Aí vem o momento da oferta, canta de novo e vamos que vamos. Faz aquela oração VIP, apresenta o pregador com 5, 15, 20 minutos para pregar. E o culto tem começo, meio e fim. Mas a oração, onde ela está? Pegou? Como vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas se nós não queremos conversar com Deus Pai? É aí que eu fico pensando. Quando criança, que acompanhava principalmente a minha mãe, que sempre foi uma mulher ligada à oração, e graças a Deus que ela é muito ligada à oração, porque eu sei que muitas coisas que ela faz, diante de Deus, seus pedidos, sua intercessão, eu sei que ela não deixa de lembrar de ninguém. E eu fico admirado que às vezes ela fala aniversário de todo mundo. Hoje é aniversário de tal pessoa. Eu falei, rapaz, ainda bem que eu não esqueço o meu. Então ela tem isso no coração, de lembrar das pessoas, apresentar as pessoas em oração. E às vezes eu, como criança, acompanhava, gente, era meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora orando a Deus. E o culto tinha 2 horas. Você para pensar um negócio desse. Eu não esqueço. Então, exemplo eu tive, eu tenho. A questão é que parece que tem que se facilitar, senão o povo não vem, senão o povo não busca.
Gente, mas que tipo de conversa você tem com Deus? Que tipo de conversa? Porque se você pegou aí, me acompanhou em Mateus capítulo 6, do 5 ao 13, na verdade aqui, hoje eu quero falar isso com você, na verdade, Jesus não ensinou o que orar. Pega essa. Jesus não ensinou o que orar. E sim, como orar é bem diferente. Como orar. E ainda diz, proibindo-nos de ficar repetindo sempre a mesma oração. Já começa aqui já. Nos evangelhos, as orações Pai Nosso são até diferentes para quem não sabe, se você não notou. E foi isso que ontem me chamou a atenção. Porque dentro de um comentário se falava que não tinha na Bíblia, olha bem, a palavra Pai Nosso. Eu falei, pá, peraí, desde criança, desde a escola bíblica dominical, desde o início da oração, quando eu via os líderes orando, já começava orando, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, vem. Gente, desde criança. Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O que está querendo dizer com isso? Então eu não vou aceitando, mas eu vou pesquisando. Mas o que me chama a atenção é como e de que forma você anda conversando com Deus. Porque tem gente que não conversa com Deus. Tem gente que só sabe reclamar. Não tem gratidão, não tem adoração, não tem louvor. Não tem. Vamos pensar um pouquinho, que tipo de conversa Jó, naquele momento tão sofrido, ele teve com Deus. Você já reparou isso? Já pensou nisso? Ele, no começo, ele oferecia sacrifício a Deus por todos os seus filhos que porventura pudesse ter pecado falhado. Suas conversas com Deus nos ensina o que é ser de fato um intercessor. Eu sei que é difícil no momento de dor, de sofrimento, de perca, de situações difíceis, você ter uma expressão de alegria. Mas vamos pensar um pouquinho. Para pensar numa mãe e num pai orando por filhos, orando pelo casamento, orando pela família e na sua casa uma tempestade tremenda. E às vezes na sua casa, no seu lar, um filho, uma filha, não caminha na luz, não quer saber do Evangelho, não quer saber de seguir Jesus. No entanto, você ora pelos filhos de outras famílias, você ora pela família, você ora pelo casamento, sendo que no seu lar a coisa está complicada. Ei, e agora? No momento que você se torna um intercessor, que você começa a orar por famílias, por filhos, por outras situações, às vezes, olha que coisa interessante, a enfermidade está assolando no seu lar, está ali, parece que não sai, que não larga. E no entanto, você ora para que haja cura na vida das pessoas, de outras famílias, que haja conversão, que haja o mover de Deus. Você entende o que eu estou falando? Está compreendendo? É aí que vem o milagre. Porque você deixa de olhar para você, você começa a estender a tua oração, a tua conversa a Deus, em favor de outras pessoas. Quer um exemplo melhor? Vamos lá, citei Jó. Eu já entro aqui, calma aí. Uma pequena introdução, já que hoje o assunto é como anda a sua conversa com Deus. Jó sofreu. Rapaz, a própria mulher. Ô, meu filho, para com esse negócio aí de ir pra igreja, né? Tá? Entenda o que eu tô falando. Para com esse negócio de servir a Deus. Para com esse negócio de louvar, cantar a Deus. Acha alguma coisa melhor para fazer, pelo amor de Deus. Em outras palavras, ela expressou, diante de tanto sofrimento, de tanta coisa, abandona esse Deus, larga a mão de servir esse Deus e morra. Então tem coisas que às vezes quem fala não é a fala de Deus, mas nessa fala vem o inimigo para você largar a mão de conversar com Deus, de ser servo de Deus, ser discípulo do Senhor Jesus. Então parece que tudo mais fácil é, vou parar com tudo, vou parar. Tem até um louvor muito antigo, pena que eu não lembro ele todo, né? Voltarei a pescar, foi a palavra de Simão. Além dele voltar a pescar, ainda arrastou todo mundo.
E de fato ele foi pescar mesmo, porque tudo que ele viu, tudo que ele contemplou, a sua falta de confiança, falta de fé, e ainda negou Jesus 3 vezes. Então, parece que tudo acabou, por quê? Poxa, ver o mestre, sendo, sabe, crucificado, diante de ser crucificado, bateram, cuspiram, fizeram tudo que podia com aquele homem chamado Jesus, que um dia ele viu, ele foi testemunha, um dia, ele testemunha ocular. Ei, se tu és o Cristo, manda que eu ande por cima das águas. Lá vai Pedro. Gente, pensa um negócio desse, como foi complicado para Pedro. Como pode alguém que tem tamanha autoridade mandar eu andar por cima das águas, não fazer nada? Não mandar cair fogo do céu, arrebentar com todo mundo, pedir aos anjos, ó, arrebenta, extermina essa raça de víboras. E ele não fez nada disso. Então para Pedro foi complicado, para os discípulos foi complicado, para aqueles que estavam lado a lado com Jesus, em outras palavras, seria mais ou menos isso. Que decepção, mas esse aí não é o Filho de Deus? Esse aí não foi que no meio daquela tempestade, gente, nós no barquinho, quase indo a pique, de repente ele levanta, olha que nós acordamos ele, e ele falou como Deus, vocês sabem disso, e de repente veio a bonança. E quando ele, gente, você lembra, quando ele foi lá e perguntou o nome daqueles demônios e falaram legião, e quando falou legião, todos nós entendemos, cerca de 6.000 demônios no único corpo, e ele deu ordem, saíram e entraram nos porcos, e nem os porcos quiseram ficar com eles, morreram todos afogados. Ah! E agora você viu o que aconteceu com ele? Ah, não. Então, certas situações, Deus permite para que a gente não deixe de conversar com quem? Com Ele. Porque se tudo na minha, na sua, na nossa vida, gente, for tudo certinho, maravilhoso, não falta nada, não falta um alimento, não falta um recurso. Cê, pensa no que eu estou falando. Você conversa com quem? Então Deus, Ele usa meios e formas para nos atrair a ter uma boa conversa. A tristeza maior, eu penso, Deus vindo conversar com Adão. Voltamos lá em Gênesis, vamos lá. E na hora que ele volta, era um discipulado todo dia. Que, meu papai do céu, que coisa linda. Mas chegou um dia que ele chamou Adão pelo nome. E sabe onde estava Adão? Escondido. Não queria mais conversar com Deus, não. Onde você está? Não, me escondi. Porque tive medo. Aí surge a palavra medo. Nunca o ser humano tinha sentido. Por isso que eu falo, por trás de todo medo há um espírito maligno. Porque ele deu lugar a uma coisa que não devia. Ele foi avisado, orientado, tinha uma única condição. E eles quebraram essa condição. Agora você imagina ser expulso da presença de Deus. Porque é isso que aconteceu. Saíram da presença de Deus, o paraíso. Agora tudo mudou, as coisas mudou. E aí, gente, como é que eu chego diante de Deus? Como é que eu conquisto? Como é que as coisas acontecem? Porque o único caminho que hoje existe para poder se aproximar é o próprio Jesus. Então Jesus, ele é o caminho de resposta para a oração. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, eu vou ver aqui na minha agenda se dá para te responder. Não, crendo recebereis. Lucas capítulo 11, por exemplo, verso de número 1 a 4, Lucas 11, verso 1 ao 4, ali mostra o que está sendo hoje colocado sobre a conversa com Deus, essa oração que a gente tem que ter todos os dias, todos os momentos. Não é porque X dia é culto de oração que você só vai conversar com Deus no dia X de oração. Ah, o dia que é, vamos dizer, quarta-feira. Toda quarta-feira é culto de oração. Não, é todo dia, todo momento, converse com Deus. E é tão interessante, gente, que tem certas conversas que ele é prático, ele chega, ele muda, ele traz, sabe, resposta. Algumas coisas que eu vim indagando, quando eu saio, que eu me retiro, e de repente Deus usa justamente quem eu menos imagino e me responde. E aí vem aquela pergunta, e aí, está satisfeito? Ou precisa que eu desenho para você? Eu falei, não, Senhor, eu já entendi tudo.
muito obrigado. E eu começo a louvar a Deus pelas respostas que Deus vai me dando. Lucas capítulo 11, tá? Repetindo, e do 1 ao 4, diz o seguinte: estava Jesus em certo lugar orando. Eita Deus! E quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que lhe disse: quando orardes, olha bem, dizei. Você vê que aqui já não tem Pai Nosso, aqui tem só Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. E quanto nós lemos já em Mateus capítulo 6, 7, você pode ir até o 15, se assim o quiser, você vai achar agora Pai Nosso. Então, até aqui você vê que há uma diferença. Porém, não muda a essência e aquilo que Deus quer falar comigo e aquilo que Deus quer falar com você. Aqui já mostra que os atos de justiça diante dos homens, por exemplo, como está no 6.1, né, o princípio aqui, para ser mais claro, em evidência que tem a ver com o motivo para o cristão ou discípulo praticar o que é justo. Se o discípulo, por exemplo, seja ele leigo ou ministro da palavra, faz o bem para ser admirado pelos homens ou por motivos egoístas, perderá, gente, perderá o seu galardão e louvor da parte de Deus. Por quê? Porque ele mostra como que deve ser essa oração. A forma e a maneira. Eu já ouvi nessa pequena, né, o pequeno tempo de existência que eu tenho de vida, algumas coisas que é inacreditável que acontece dentro da casa de oração. Você imagina alguém chegar diante do ministro da palavra, pedir para orar, e a sua intenção de oração é que aquela pessoa pela qual a pessoa tem uma certa admiração venha a óbito. Eu já vivi isso, gente. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Então, tem oração que não é oração. Nunca foi. Então, nem tudo que se fala e da maneira que você se expressa, muitas vezes será atendido. Por quê? Porque Deus sabe o que é o melhor. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Independente da forma que você chega diante de Deus, independente às vezes até do sofrimento que você esteja passando, mas Deus é soberano. Deus sabe e como e de que forma, a hora e o momento que Ele chega com a resposta. Oxalá, oxalá, que seja hoje. Que seja hoje o momento que eu estou trazendo você a uma compreensão do que eu acabei de falar sobre a maneira e a forma que Deus espera de mim, uma verdadeira conversa, uma conversa sincera, sem rodeios, sem repetições e sem segundas intenções, porque aqui já mostra que tem muita gente que se expressa. Esse dia eu vi em rede de televisão, não vou mencionar o nome, não estou aqui para isso, igreja, nada disso, eu nem gosto disso, porque a ideia é falar do Evangelho, e eu falando do Evangelho, estou falando da pessoa de Jesus. Então, a minha conversa, a minha expressão, seja de manhã ou seja à tarde, após as 15 horas, é falar do Evangelho. Porém, essa pessoa, ela se utilizou-se de um mecanismo, de uma forma de atrair um benefício que nada tem a ver com o reino de Deus. E eu pensando que aquele camarada ia fazer aquela oração, depois de tanta petição, de tanta forma de persuadir pessoas que não lê e não pratica e não se agarra na palavra, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu. E ainda falava, em nome de Jesus, não faz a conta. Eu falei, meu pai, como não faz a conta? Não tem como, é automático na mente do ser humano. Mas não podia fazer a conta em nome de Jesus, porque se você fizesse a conta, o valor era absurdo. E aí chega e faz uma oração que nada tem a ver com aquilo que veio falando um bom tempo para persuadir pessoas
que infelizmente não leu, talvez nunca leu, Mateus capítulo 6, que eu estou citando aqui, ou então não leu, tá? Lucas capítulo 11, verso, tá, do 1 a 4, e Mateus 6, 7 ao verso, tá, verso 15. Talvez nunca leu. Porque aqui, se tivesse em prática, na hora que, como eu ouvi, refutaria na hora. Ali não tem doutrina de Deus, ali tem doutrina de homem. E muitas vezes até doutrina, infelizmente tenho que falar, de demônio. Infelizmente eu sou obrigado a dizer, porque se você de fato está me acompanhando e já notou esses textos que hoje eu estou falando, eu estou dizendo, ei, comece a ter prática na tua conversa com Deus. Com Deus. Aqui é claro o que está sendo falado. Por motivos egoístas, perderá o seu galardão e louvor da parte de Deus. Em vez disso, será desmascarado como hipócrita, porque sob o disfarce de glorificar a Deus, o que ele realmente buscava era glória para si. Gente, o motivo aqui, no coração, é um desafio para muitas das atividades de discípulos que são cristãos. Inclusive, a competição por grandeza, a propaganda exagerada, olha bem, exagerada do sucesso e o desejo egoísta de ser o primeiro ou o melhor. E onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, 15, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Observe que certas orações, certas petições, certas manifestações em redes, né, ou internet, ou televisão, enfim. Observe como é feita a oração. E eu fiquei ontem chocado ao ver alguém com uma boa expressão falando de como obter e ter sucesso, de como você alcançar, ter o sucesso na terra, e como você sair do fundo do poço, e como você alcançar dentro daquilo que você é, porque você é uma pessoa de sucesso. Você não tem que dar ouvido às pessoas que são fracassadas, e aí vai. E nunca citou sequer sobre a salvação da alma. Oh, tristeza que me deu. Oh, tristeza que me deu, gente. E aí que está a questão. Cristo nos deixou esse modelo, mas não é um modelo de repetição, de reza. Cristo nos deixou este modelo para que você pudesse compreender coisas espirituais, que cada dia, cada momento da sua história, da sua vida, é uma ferramenta para você avançar e não desistir. Não desistir do que Deus te deu. Deus te deu algo importante a mim e a você. E muitas vezes nós, sem perceber, abrimos mão. Então não desista de lutar pela salvação da sua alma. Não desista de conversar, de expressar, de expor os seus erros, seus fracassos, suas conquistas em relação às coisas de Deus. Não desista, porque é aí que vem a vitória. Orareis assim, tá? Como esta oração é uma oração, vamos dizer, abre aspas, modelo, Cristo indicou áreas de interesse, gente, que deve constar na vida de quem é discípulo, na vida de quem conversa, ora e fala com Deus. Ele deixou aí. Essa oração, por exemplo, ela contém 6 petições. Sabiam disso? Sim, ela tem 6 petições. Mas se você não analisar, se você não parar, e se você não buscar diante de Deus esse conhecimento, parece que fica oração de reza, decoreba. E não foi assim, não está assim, não foi nunca Jesus deixou. Tem muita coisa que às vezes eu fico observando, eu falo, meu pai, será que não buscou o conteúdo? Será que não buscou entender o que realmente Jesus quer nos ensinar aí? Então contém 6 petições, 3 delas dizem a respeito à santidade e à vontade de Deus. E 3 delas dizem a respeito das nossas necessidades pessoais.
A brevidade desta oração não significa que devemos ser breve quando oramos. Às vezes Cristo orava a noite inteira. Lucas, capítulo 6, verso 12, você vai lá achar. Ele orava a noite inteira. E ele cita aqui, em Mateus capítulo 6, verso 9. Pai nosso, que estais aonde? Nos céus. A oração aqui, gente, envolve adoração ao Pai Celestial. Como é que você começa a conversa? Olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Oh Deus, ou o Senhor mata, ou o Senhor salva. Calma. Calma. Que tem gente que já chega já, né? Mas aqui já começa a se mostrar. Como é que você começa? Como é que você conversa? Porque aqui já está ensinando. A oração, ela envolve adoração ao Pai Celestial. Como Deus Pai, tá? Ele nos ama, cuida de nós,